Quero saber do Alex Vieira os bastidores da contratação. Foi rápido, né, Alex? E os bastidores da demissão, né? O Rui Costa e o Rafinha seguem até quando? Se vão seguir ou não vão seguir? Conta um pouquinho aí a cronologia depois que o São Paulo tomou a taca do Juventude. Bom, bora lá, Mal. Começar pelos bastidores do Roger, né? Assim que acaba o jogo, meio que, até do que me passaram ali, os jogadores estavam bem bravos, para não falar outro nome ali com resultado negativo. O Caleri soltando os cachorros ali para todo mundo, o Luciano. Obviamente que tudo dentro ali do que é normal de um vestiário de futebol, tá? Nada de ter passado do ponto. Mas enquanto ali estava o vestiário quente, o que até a gente conversou aqui com algumas pessoas que estavam lá era de que o Roger já sentia ali que mesmo ele tendo o aval do Maciz e ter ouvido do próprio dirigente, próprio presidente, de que ele ficaria independentemente do resultado de quarta-feira, ele acusou o golpe. E aí o Rui Costa e o Rafinha também saíram do vestiário, receberam o telefonema do Maciz e foi a ordem do Maciz, não dá mais, temos que trocar o técnico, vocês concordam? Os dois também concordaram, entenderam que também não tinha como manter esse trabalho. E aí, depois ali do vestiário ter feito tudo que tinha que fazer ali, todas as cobranças e tudo que eles tinham que fazer, foi comunicado ao Roger a sua saída. O Roger foi falar com o elenco, foi uma despedida até importante dos jogadores também. Ninguém assim reagiu de uma maneira contrária à demissão, porque eles sabiam que uma hora ou outra também ia acabar sobrando para o Roger. Eles não fizeram ali a parte que tinham que fazer dentro de campo. Até na reunião que teve com a organizada antes desse último protesto, eles tinham prometido que ganhariam do Corinthians e passariam do Juventude e acabaram não cumprindo isso. Então eles já meio que foi um sentimento de, pô, que triste, mas a gente entende. Então aí o Rui Costa e o Rafinha, inclusive, saíram ali do vestiário, conversaram um pouquinho no gramado, acho que até o Gabriel Sassi ou o Bruno Gilfrida, os dois que estavam lá em Caxias, tiraram uma foto deles ali fora, conversando, basicamente estudando o que falariam na coletiva, conversaram com a comunicação de São Paulo. O Roger Machado, inclusive, sequer voltou com o grupo, tá? Todo o staff, o único que voltou foi o James Freitas, que ele acabou ficando na comissão técnica, o restante já o Roger, o Adailton, os outros já foram direto para suas casas, porque é todo mundo ali do Sul, então eles já estavam bem próximos ali das suas residências. E aí, já começou-se ali, né? E aí, qual é o próximo nome? A gente já soube ali de imediato que eles iriam atrás do Dorival, que era o nome A, B, C, D, E, F, G, H, todas as letras do alfabeto. Eles em nenhum momento cogitaram qualquer outro técnico que não fosse o Dorival. Só que aí o primeiro contato com o Dorival aconteceu ontem pela manhã. Houve uma sinalização positiva, porque o Rui Costa, no primeiro contato, quando ele teve com o Edson Coder, que é o empresário do Dorival, foi, queremos o Dorival, só que a gente não vai conseguir pagar o que ele ganhava no Corinthians. A gente sabe o quanto ele ganhava, a gente já precisa de uma redução. Mesmo assim, vocês topam conversar com a gente? E o Dorival e o Edson falaram, não, topamos sim conversar, não tem problema, vamos alinhar isso. E aí ontem, numa conversa que passou quase da madrugada, eles chegaram lá na casa do Dorival por volta das 5, 6 horas da tarde e ficaram ali conversando sobre vários tópicos, até do que a gente tem de informação. O lado financeiro foi um dos últimos tópicos a serem conversados. O Dorival queria saber do elenco, perguntou da situação do Arboleda, perguntou da situação política, até que ponto isso poderia atrapalhar dentro de campo. Enfim, foi um Dorival perguntando muita coisa e querendo respostas sobre muitas coisas, e o Rui Costa e o Rafinha tentaram explicar tudo para ele, como é que estava essa situação. Aí houve um alinhamento de finanças, né? O Dorival vai receber um pouco menos de 20% a menos do que ele recebia no Corinthians, ele topou essa redução, e aí a dívida também vai ser diluída, a dívida que o São Paulo tinha de um pouco mais de 3 milhões de reais vai ser diluída durante todo o contrato. De prêmios, né? Prêmios pela Copa do Brasil e algum premiação luvas. E direitos de imagem. Tá. Não era a multa, né? Até no áudio do Macias ele fala em multa, mas não era a multa. A multa quem arcou foi a CBF. E o São Paulo tá sabendo bem o Macias, né? Então não era a multa, era outros valores pendentes. E aí, acho que é importante trazer dessa negociação que a todo momento o Dorival ele não colocou empecilhos. Ele só queria o famoso combinado não sai caro.
antes da gente assinar o contrato, eu quero deixar tudo aqui muito, muito pré-estabelecido. Eu quero saber como é que está a situação, eu quero saber se o Rui Costa, você fica. Quero saber como é que está o bastidor político, até que ponto isso vai atrapalhar dentro de campo. Vamos fazer um contrato curto. Isso, o Dorival também entendeu que o contrato devia ser somente até dezembro deste ano, muito por conta desses fatores políticos que tem, e ele sofreu isso também no Corinthians. Então, das duas partes, do que eu soube, foi um Dorival a todo momento falando, não, tudo bem, vamos alinhar, vamos fechar isso não vai ser um problema. Então, por mais que a reunião tenha demorado até mais do que um dia, né? Porque foi na manhã dessa sexta-feira que tudo acabou se fechando, um pouquinho antes do almoço, foi um Dorival que a todo momento quis, de fato, comandar o São Paulo, quis voltar. Até ele ficou... algumas das pessoas próximas ao Dorival me falaram que ele tem um sentimento com o São Paulo de que ele ficou devendo em 2024. Só que era uma oportunidade da vida dele de ir para a seleção brasileira, que ele nunca sabia se essa oportunidade ia aparecer de novo. Então ele sentiu que ele precisava voltar, em algum momento apareceu essa oportunidade e agora ele está já se inteirando, já conversou com algumas lideranças do elenco, do que eu soube, já conversou com alguns funcionários e está muito motivado para tentar fazer esse São Paulo chegar. E aí é importante porque as metas também foram realinhadas. Até sexto lugar no Campeonato Brasileiro e disputar o título da Sul-Americana. Esses são os dois objetivos dessa terceira passagem do Dorival Júnior até dezembro. Magno Nunes, eu botei aqui uma enquete. Dorival traz mais o quê? A, paz. B, bom futebol. Ou C, ambos? Ele traz paz, né? E eu acho que é só. Porque quem acompanha o São Paulo sabe que o estilo de jogo do Dorival, principalmente nessa última passagem do São Paulo, não era um estilo exuberante, não era um bom futebol, um futebol vistoso. Mas já visto que o São Paulo, nessa passagem do Dorival, que a gente viu a Copa do Brasil, ele jogou apenas uma partida fora de casa, na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Bahia do Rogério Ceni. Então, eu acho que a gente não pode ser ingênuo de achar que ele vai fazer algum malabarismo e tirar futebol de onde não existe. Claro, a gente precisa entender que as lesões que nós temos atualmente no elenco fazem com que a gente tenha menos opções ali, né? Então o Dorival ele já vai enfrentar um time um pouco mais fragilizado nesse sentido. Vai enfrentar também um time que não vai disputar uma Copa do Brasil, ou seja, alguns meios de semana a gente vai ter aí mais livres também para poder tentar alinhar os cascos. Mas eu acho, Mal, que ele traz uma tranquilidade, principalmente ali, para os jogadores se sentirem mais confortáveis para tentar. Hoje, eu vejo que o São Paulo ele tem uma pressão psicológica nos 11 iniciais muito grande, em que os caras eles não podem errar nada, porque eles sabem que a bomba vai chegar. Seja em cima ali do Roger, né, que é quem estava, seja daqueles jogadores que estavam ali, porque afinal, se eles estavam ali, eles eram escolhas do Roger. Então, era difícil você encontrar um equilíbrio que trouxesse paz também para os jogadores. Mas também, eu acho que o Dorival, ele consegue deixar os jogadores um pouco mais confortáveis para atuarem onde eles realmente gostam de jogar. E eu vi aqui um comentário do Everton, está falando aqui que o esquema de jogo do Dorival se aproxima mais com o do Crespo. Ele joga pelo meio. O Marcos Antônio tende a jogar bem. Então, a perspectiva é da gente ter um jogo um pouco menos inventivo e tentar trazer de volta aí esse sentimento mais vencedor que os caras tinham, principalmente ali o Marcos Antônio, que estava jogando muito bem contra o Crespo, que depois acabou tendo aí um desempenho um pouco mais abaixo, e também teve a lesão que acabou disputando aí esse voo que ele vinha fazendo, né, esse voo de cruzeiro de futebol mais estável. Então o Dorival, ele é uma escolha até certo ponto fácil, né? Porque imagina você já trouxe o Roger, que era uma assinatura, não dá certo, e aí você não traz o cara que é mais o caminho mais tranquilo para você acalmar a torcida e tentar fazer alguma coisa fazer algo que dê um resultado diferente,
aí seria um erro mais do que fatal aí para o Rui Costa. Eu acho que até o próprio Rui Costa não deve ter tido nenhuma dúvida nessa conversa com o Dorival. E o Alex comentou que foi uma conversa que se estendeu, né, durante fim de tarde, começo de noite, com o Dorival Júnior. E eu imagino, até conversando com os amigos, o pessoal falando assim: mas pô, ele já conhece o São Paulo, não precisava ter essa conversa tão longa. Amigo, precisava realmente para saber até onde dá para ir, até onde ele pode pedir e qual é a expectativa. Porque se ele chega no começo do ano, vamos supor que ele tivesse entrado na troca com o Crespo, que tivesse visto o Dorival e não o Roger. Ali a expectativa ia ser muito grande, porque o time estava numa ascendente e a orientação Dorival, vamos manter e você precisa melhorar ainda mais esse resultado. Então, chegando agora, ele tá meio que assim: cheguei com terra arrasada, tá? Daqui para dezembro, eu vou tentar colocar as coisas no eixo. Então, a responsabilidade dele é um pouco menor também nesse sentido, porque vai pegar um time que está lá em cima na tabela no Brasileirão, que ainda consegue se manter minimamente estável, com resultados que não estão vindo. Então, o que o Dorival precisa fazer? Ganhar os jogos fáceis, que é o que a gente estava tendo muitas dificuldades, não tomar goleadas, não ter nenhum tipo de vexame e ver até onde que a gente consegue chegar na Sul-Americana e também no Campeonato Brasileiro. Vamos ter um pré-Copa mais tranquilo, uma parada da Copa do Mundo mais tranquila, e aí sim, a partir do momento que a gente voltar, entender que coelho o Dorival vai tirar da cartola.